I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Hoje vocês vão conhecer uma senhora bastante autoritária, um pouco fotriqueira e que adora se meter em tudo. Como é que é o nome dela? Lindy. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela aparece quando você menos espera. Você quer aplicar uma lei nova? Ela aparece. Você quer dizer que não conhecia a lei? Ela aparece. Você quer aplicar a lei estrangeira? Ela já estava lá antes de você chegar. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Este é o nome completo dela. LINDB para os íntimos. Ela é a lei sobre como se aplicam as leis. E aqui muitos alunos se confundem. A princípio, a gente poderia pensar que isso seria matéria de constitucional, mas não é. Quem manda na aplicação da lei é a lei. Ela não cria direito civil, ela não regula contratos, ela não trata de divórcio, ela não cria sucessões. Ela organiza como as leis funcionam. Ela diz quando começa a valer a lei, quando deixa de valer, se pode retroagir, qual país aquela lei se aplica, se aquela decisão pode ou não ser modificada. Se o Código Civil é o corpo, a Constituição é a alma, a LINDB é a consciência. Como E consciência costuma ser a parte mais exigente da sala. Com ela é assim, 942. mínimos detalhes. Agora começamos oficialmente a falar sobre o funcionamento da lei. Então, vamos lá. Artigo 1º da LINDB. A lei começará a vigorar 45 dias depois da publicação. Isto é uma regra geral, não é uma regra absoluta. A própria lei pode fixar um prazo diferenciado para começar a valer. Aqui nasce uma ideia. Pode começar a valer no mesmo dia. A vacatio é uma expressão latina em estado que ela significa um período de vacância. No estado de direito, as pessoas precisam saber qual é a regra que está valendo. Imagine você fazer um contrato 9 horas da manhã, que às 10 horas da manhã já não tem mais validade. Porque é aqui que não está preocupada com o conteúdo da lei. Ela está preocupada com o momento que ela começa a produzir os seus efeitos. Antes de entender profundamente a LINDB, precisamos entender o ambiente em que ela atua. O Estado de Direito. O Estado de Direito é um modelo de organização política que o poder do Estado está submetido às leis. Isto significa que o governante não age por vontade pessoal. Não decide conforme o humor, não muda regras conforme conveniência. Ele está vinculado à lei. E mais do que isso, a própria lei também encontra-se com limites. No verdadeiro Estado de Direito, o poder não pode agir por surpresa. Não pode alterar regras sem critérios claros. Não pode reescrever o passado para prejudicar o cidadão. O Estado de Direito exige previsibilidade, exige estabilidade, exige confiança. A confiança de que a regra de hoje não será manipulada amanhã para destruir situações que já foram consolidadas. E por isso que falamos em segurança jurídica. Porque segurança jurídica não é formalidade técnica, é uma proteção da confiança legítima. Quando alguém celebra um contrato, constitui família, investe em patrimônio ou cumpre requisitos para adquirir um direito, essa pessoa está confiando no sistema jurídico vigente. Se o Estado pudesse mudar as regras sem limites temporais, sem respeito ao passado, sem critério de vigências, não haveria estabilidade. E onde não há estabilidade, não há Estado de Direito. Há insegurança.
E é aqui que a LINDB entra. Ela organiza quando a lei nasce, quando a lei morre e até onde ela pode alcançar. O Estado de Direito promete confiança e a LINDB garante que essa promessa seja cumprida. Pronto, a lei nasceu. Agora eu vou te mostrar como ela morre. Artigo 2. Revogação. Artigo 2 da LINDB. A lei posterior revoga a anterior. Quando expressamente assim o declarar na própria lei, for uma incompatível com a outra, ou regular inteiramente a matéria dizendo que essa está revogada. O artigo 2º explica como uma lei deixa de valer, de ter validade. Isso se dá de algumas formas. A lei nova pode revogar a lei antiga de 3 maneiras. A primeira, através de uma revogação expressa. Isto é, vir no próprio corpo da lei nova dizendo que a lei velha foi revogada. Geralmente vem dizendo assim, fica revogada a lei tal, sem discussão. A terceira forma é quando a lei nova regula inteiramente a matéria sobre que tratava a lei velha. Ela pega o assunto inteiro e reescreve tudo. Mesmo sem dizer revogo, ela substitui completamente a lei anterior. Atenção, porque agora vem o detalhe que derruba aluno. É a tal da repristinação. Grave esse nome. Repristinação é quando uma lei antiga revogada volta a valer. Mas atenção, no Brasil isso não acontece automaticamente. Se uma lei nova revogou a antiga e depois essa lei nova é revogada, a lei antiga não vai voltar sozinha. Para a lei antiga voltar, a lei posterior precisa dizer isso expressamente. Isto é, volte-se a validade à lei antiga. Isto é segurança jurídica. É evitar uma ressurreição de norma sem aviso. Agora que a lei já está valendo, ninguém pode dizer que não sabe, nem viu, nem tem conhecimento. Então, diz o artigo 3 sobre desconhecimento da lei. Artigo 3 da LINDB. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ora, por que isso existe? Porque, se fosse permitido alegar desconhecimento da lei, ninguém ia cumprir nada. A publicação da lei gera uma presunção de conhecimento. Ou seja, o sistema jurídico parte do pressuposto de que a lei publicada é conhecida por todos. Mesmo sendo uma ficção jurídica, temos que dizer que é uma ficção necessária,